Sim. quiser. Já está gravando? Gravando. Acho que é interessante dizer, né? Aqui quem fala é o Rafael Cardoso de Melo. Acho que interessante, historiador basta, né? Outros títulos e cargos, não sei se tem interesse, né? Bom, então, O nome tem alguma especificação? Rafael Cardoso de Melo. Rafael com F, Cardoso com S no final, D, Melo, Melo com dois L's. Acho que é a única especificidade, né? Perfeito, professor. Então, gravando. Imagino que o som tá bom, vamos lá. Tá perfeito. Olá a todos, estamos aqui no Museu Plínio Travassos dos Santos, complexo com o Museu do Café. Em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, em especial na região do Nordeste Paulista. Muita gente inclusive chama de Alta Mogiana. Inclusive esse aqui, ó, essa área especial, bonita que a gente tem ao fundo, né, já foi um dia a sede de uma grande fazenda de café. Meu nome é Rafael Cardoso de Melo, eu sou o coordenador do curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá, também aqui de Ribeirão Preto, e tenho a alegria de convidar vocês a conhecer um pouco da história do café, não só em Ribeirão, nessa cidade, como também no estado de São Paulo e no Brasil, né? A convite de uma reflexão sobre até que ponto o café contribuiu com a história econômica, social, política e cultural do estado de São Paulo e do país, é preciso entender que o café, a princípio, não é brasileiro. O café ele vem da Etiópia, ele vai saindo da região da Etiópia em tempos imemoriais para a região da Península Arábica e, por comerciantes holandeses, chega até a Europa continental. Aqui no Brasil, ele vem pela região da Guiana Francesa, entra na região norte-nordeste e chega com grande capacidade, e eu diria até com uma aclimatação mais interessante, na região do sudeste, princípio Rio de Janeiro e depois São Paulo. No Vale do Paraíba Fluminense, por exemplo, na cidade de Resende, o café começa a encontrar espaços, clima, um jeito de produzir que, obviamente, dá aos cafeicultores daquela região muita felicidade, felicidade econômica, muitos lucros, ganhos. E o Brasil passa a ser um dos maiores produtores de café do mundo. Aqui na região de Ribeirão Preto, o café chega mais precisamente em meados do século XIX, fazendo inclusive grandes somas de dinheiro a partir de 1860, 70, 80, quando a ferrovia mogiana cruza o estado de São Paulo. Naquela época ainda, província de São Paulo. O Brasil vivia o período imperial. Sobre a produção de café, é importante salientar que as tecnologias utilizadas eram, sim, rústicas, principalmente ainda no Vale do Paraíba, tendo em vista uma espécie de influência de outros circuitos econômicos, de outros tipos de plantação. Aqui, na região do Nordeste Paulista, como é um segundo momento do circuito cafeeiro, nós já estamos sendo beneficiados pela Revolução Industrial, como eu disse, pela própria ferrovia. Então, a aceleração da distribuição, o contato de uma mão de obra que não é mais escrava negra ou escravizada, como nós gostamos de utilizar, né, agora nos nossos discursos, né, negra, mas imigrante e principalmente de matriz italiana, passa a configurar novos traços de trabalho, portanto, traços humanos, cultura, língua, influência. O café trouxe, aqui para Ribeirão Preto, por exemplo, uma quantidade de pessoas tão grande que uma cidadezinha de 20, 30 mil pessoas, mais ou menos ali entre 1880, passa a ter quase 70 mil pessoas no final de 1910. Uma quantidade bastante interessante, ainda que pequena aos nossos olhos, mas significativa no crescimento populacional urbano. O campo vai influenciar demais a cidade. Nós estamos falando de uma fazenda hoje, né, é o campus da USP de Ribeirão Preto, mas na época, em 1900, era a grande fazenda Monte Alegre, uma das maiores produtoras de café do Brasil. O Francisco Schmidt, o cafeicultor que aqui viveu, né, um dos, né, inclusive, era um dos homens mais poderosos de Ribeirão Preto e do estado de São Paulo. Mas nesse momento é preciso dizer que o café é a principal economia do Brasil. Logo, nós estamos falando de um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil.
É muito interessante pensar o café e as suas relações com o campo político. Percebam, quando a gente está falando de coronéis do café aqui na região do Nordeste Paulista, ou lá na região do Vale do Paraíba, seja paulista fluminense, os barões do café, né? Nós estamos falando de pessoas que tinham um prestígio econômico e condições para eleger, no sentido de escolher, decidir, conversar, se reunir com os principais políticos do país. Existem histórias, claro, algumas até registradas com fotografia, de que políticos em campanha vinham até as fazendas para fazer as suas negociações. Esses homens, eles utilizavam do seu poder e do seu prestígio para isso. Claro que nem sempre da maneira mais ética possível. Nós estamos falando do período do voto de cabresto, como muitos de vocês conhecem. O café trouxe diversas mudanças sociais para o Brasil, né? Seja do Porto de Santos, a rede ferroviária, uma espécie de modernização, né? Até da maneira de se produzir e de se beneficiar o café. O café ele teve, entre outras questões, uma participação na vida urbana, ainda que não tenha sido desenvolvido na cidade. E por que eu digo isso? Porque no final do século XIX, começo do século XX, o que nós chamamos de um período de industrialização, né, muito forte. A industrialização que eu quero chamar a atenção é de tecnologia, ferrovia, luz elétrica, daqui a pouco cinema, rádio. Né? Nós estamos falando de um grupo de cidades que será beneficiado por esse capital, por essa, digamos, esse tempo de transformações. Né? As cidades passam a ter, então, novas culturas, moda, teatro, código de postura, precisa ter agora um xadrez, né? Um tabuleiro de xadrez urbano com quarteirões, ruas e avenidas. Os nomes das ruas, dos logradouros públicos, que poderia ser Rua da Alegria, Rua do Comércio, Rua das Flores, né? Passam a sofrer modificações como presidente, por exemplo, né? O general, eu estou pensando aqui em nomes mais clássicos do contexto, né? Seria mais interessante pensar 7 de setembro, né? 15 de novembro, ou os generais Floriano Peixoto, agora lembrei de um aqui, né? Eu estou pensando, né? Gente que tem um destaque político do contexto e que vai ser imortalizado nas ruas dessas cidades. Então, a zona rural e a zona urbana se conectam demais até 1929 com a quebra, o crack da Bolsa de Nova York. Esse é um momento para o ciclo do café no Brasil extremamente complicado. Nós estamos falando de um momento em que muitos cafeicultores vão perder os seus investimentos. A história do café não tem começo, meio e fim, até porque o café ainda hoje é um dos produtos na mesa, né, do mundo e de muito destaque. Mas, infelizmente, para a pujança que já teve na transição do 19 para o 20, o café vai deixar saudades, digamos assim, para os seus lucros, né? E abrir espaço para novos produtos, né? Como vocês verão no futuro, o próprio açúcar. Né? Um grande abraço, espero ter contribuído. Até!